Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje a gente vai conversar com a Laísa, esposa do Guilherme, do Apostolado Santa Carona. A gente vai conhecer a história dela de fé e conversão. Então, compartilhe essa live com mais pessoas e convidem seus amigos. Eu vou fazer o convite aqui para a Laísa. Boa noite, sejam bem-vindos. Vai compartilhando essa live. Esperar a Laís entrar aqui, vou mandar para ela o convite. Tá. Já mandei o convite, Laísa. Só aceitar. Oi, boa noite. Boa noite, Thaís. Eu esqueci do fone de ouvido, por isso que eu ainda tô aqui me ajeitando. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Agora tudo certo. Tá me ouvindo bem? Estou, e você? Tá me ouvindo? Tô também, acho que tô te ouvindo, só tá travando um pouquinho, não sei por quê. Mas acho que vai dar O certo. seu também tá travando para mim um pouco. É, essas internet, né? Laísa, primeiro eu gostaria de agradecer por você ter aceitado em contar a sua história aqui para mim, para minha página. Eu já trabalho com isso, assim, trabalho não é um trabalho, na verdade é um apostolado que eu desenvolvo aqui na internet, e também não só aqui, mas também no apostolado do Cardeal Newman, mas lá é mais voltado para histórias de conversão de ex-protestantes, né? E aqui eu trago Aham, mais de católicos mesmo, ou ateus, espíritas, agnósticos, outras coisas assim. Então, hoje eu bacana. queria conhecer a sua história e que você contasse como que foi a sua experiência de fé, né? A sua história de fé, sua educação religiosa, qual foi a sua formação, se você já nasceu na igreja, se seus pais te educaram na fé, qual que foi o momento que você realmente teve uma experiência de fato com Cristo, de mudança de vida, e aí depois conheceu o Guilherme, e aí depois desenvolveram o apostolado na internet também, que é o Santa Carona. Então, fique à vontade, pode falar. Se Certo, então, apresenta. boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laísa. Eu sou esposa do Guilherme K2 do Santa Carona, né? Eu trabalho somente com Santa Carona, mas de formação eu sou bióloga e mestre em ciências ambientais. Mas no ano passado eu decidi me dedicar totalmente a esse apostolado, né? O apostolado que a gente trabalha e vive, né, há 7 anos, né? Como a Thaisa falou, de Nossa, certa forma, a carona, só entrando, só puxando o que a Thaisa falou, o Santa Carona, ele começou somente pela vontade de evangelizar, né? A gente já namorava na época e a gente começou juntos, mas uma vontade e um ideal do Guilherme, né? Então, o Santa Carona começou com esse intuito de somente evangelizar. Só que com o tempo ele foi crescendo, crescendo, a gente foi vendo realmente uma demanda muito grande, uma sede muito grande pelas pessoas de conhecimento da fé, conhecimento da Igreja Católica, do Papa e diversos temas, que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe quanta coisa tem para falar da nossa fé, né? Então, Santa Carona, nossa, ele realmente virou um trabalho, mas acaba que isso tende a ser um trabalho, porque o trabalho nada mais é do que a gente conseguir se sustentar com aquilo que a gente faz. A gente atualmente não se sustenta totalmente pelo apostolado Santa Carona,
mas grande parte, né, do nosso sustento vem sim do Santa Carona, né, de diversas formas que a gente conseguiu monetizar esse apostolado. Mas o amor, a entrega, o estudo continua da mesma forma e a gente sempre busca não perder, né, o nosso ponto de partida e o nosso foco, que é Cristo. Né? Então, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entra para as redes sociais, mas é algo que dá, sim, de forma saudável, né? De levar de forma saudável, né? E eu achei muito interessante, eu comecei a dar uma olhada no perfil da Thaisa, comecei a seguir, ver, né? Eu achei muito legal, Thaís, o seu perfil. Eu não sei se você acompanha a gente há muito tempo, mas uma das coisas que a gente fala muito nas nossas redes sociais é justamente para todo mundo que sente esse chamado e que gosta de falar de Deus, que realmente vem para a internet. Ah, Porque eu tem gosto. milhões, é bom demais, não é? As pessoas falam assim, se a gente não é fanático, né? Que a gente só fala da igreja. Mas Não, assim, do eu amo. início. Eu amo Não, a é igreja. maravilhoso, é maravilhoso a gente e cada vez mais a gente se apaixona. Eu confesso que no início eu apoiava o Guilherme, mas eu deixava mais por conta dele. Só que como ele sempre trabalhou, e tanto é que ele ainda trabalha, né? Ele ainda trabalha para uma agência, ainda faz outros trabalhos fora do Santa Carona, eu comecei a ajudar ele. Então, assim, eu ainda ficava um pouco assim, não é o apostolado do Guilherme, não é ele que vai. Mas a gente vai Você se não assumia. apaixonando. Eu não assumia. Mas a gente vai conhecendo, vai se apaixonando, a gente vai vendo histórias de vida sendo mudadas, sendo tocadas por aquilo que você está fazendo, por aquilo que você está falando, por Cristo que você está levando, né? Então a gente se apaixona e a gente E vai a cada gente vai vez vendo mais. os frutos, né? E vai se motivando ainda mais, né? Com certeza. E eu acho tão bom, porque assim, o apostolado digital, a gente evangeliza a internet. Mas são poucos os frutos que a gente consegue ver, que a gente consegue realmente mensurar. Mas fala muito que quando a gente chegar no céu, se for da vontade de Deus, a gente vai ver assim um mural imenso de pessoas que nem que foram tocadas pelo nosso apostolado, nem que seja uma sementinha, né? Então, assim, a gente não precisa ver, a gente precisa se doar. Deus nos usa, né? Deus nos usa para quem realmente precisa nos ouvir, né? Sim, exato. E é muito bom, é muito gratificante, né? E assim, tem pessoas que falam, nossa, mas você só fala da igreja e tal, mas a questão é que a igreja, ela é tão rica, né, Laísa? Tantas coisas precisam ser ditas, e às vezes o que pra gente já é, a gente já sabe, né? Ah, isso aqui é o óbvio, né? E as pessoas não sabem. Muitas pessoas, para ela, é algo novo, né? Então sempre tem que ser dito, sempre tem que ser explicado, Não, porque justamente a gente percebe, porque como a gente já tem um bom tempo de caminhada, para você ter ideia, a gente já falou de várias coisas no canal, nas nossas redes sociais. E no início do ano, o Guilherme ele sentiu a necessidade de, de catequizar os nossos seguidores. Para você ter uma ideia, catequese é algo básico, algo que todo mundo precisa saber para iniciar na fé. E a gente percebeu que apesar da grande quantidade de influencers, de conteúdo na internet, as pessoas ainda continuam sedentas de conhecimento, muitas não sabem nem o que falam, se misturam com tanto de informação na internet. E o Guilherme falou, não, amor, eu preciso catequizar, é a base. Como que eu vou falar de qualquer outra coisa? As pessoas não sabem a base, o de catecismo da base. igreja. Então, É, assim, por isso que é importante a gente realmente evangelizar sempre. Não achar que, fulano já fala disso, o Beltrano já fala disso, mas você tem a sua forma de falar. Você tem aquele grupo de pessoas que vai te ouvir, mas não vai ouvir a gente. Né? A gente fala muito isso. A internet ela nos dá esse espaço para a gente alcançar as pessoas, mas são só algumas pessoas que vão se identificar com o nosso jeito de evangelizar, tem outras é, pessoas que vão se identificar com o jeito da Thaís evangelizar, né? Então, por isso que a gente não pode se deixar levar por esses pensamentos de, não, tem outras pessoas exato. melhores, tem outras pessoas maiores, com mais tempo de caminhada, e não. Cada um tem o seu percurso, tem o seu apostolado, tem a sua missão, né? Sim, na verdade, todo mundo foi chamado para isso, né? Todo mundo tem que ser um apóstolo. Você pode Sim, não fazer na internet,
mas de alguma outra forma você vai ter que fazer na sua vida, né? A gente não pode ficar ser um cristão secreto, né? Um agente Sim. secreto. A gente tem Não, sempre que anunciar o Cristo. sim, a gente precisa, por menor que seja, né? E a gente tem uma aproximação assim bem interessante em relação a São José Maria Escrivá, que é até o quadro que fica aqui atrás da gente no nosso, no nosso estúdio Ai, barra casa, aqui, eu gosto escritório. muito dele, embora não tenha lido nada dele, olha só, mas eu pego na internet, assim, as frases e me identifico. Ele é muito bom, ele é maravilhoso, porque ele justamente, além de pregar que nós precisamos ser santos no mundo, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na vida ordinária, de vida boa, católica na igreja, e quando a gente está com os amigos, a gente não segue os princípios, a gente não fala de Deus, porque a gente não precisa falar de Deus falando de Deus. Né? Se a gente obedece os mandamentos, se a gente segue o que a Santa Mãe Igreja pede, o que a Santa Mãe Igreja manda, a gente está sendo católico e a gente está evangelizando nas pequenas coisas, né? A Sim. gente fala muito isso, que a gente precisa viver a nossa fé, viver naturalmente no nosso dia. A gente vai comprar, a gente vai no mercado, a gente Laísa, vai trabalhar, a gente precisa viver. e eu percebo muito isso no apostolado cardeal Newman, né? Assim, muitas conversões dos protestantes é por ver católicos que praticam a fé, porque é uma coisa assim que para a grande maioria é muito raro, quase não se vê. E quando você vê pessoas na internet, né, que vivem o que a igreja ensina, é mais do que você pregar a Bíblia inteira, de cabo a rabo, entendeu? Porque viver o que importa, né? São Francisco de Sales que fala, né? Se não puder pregar, viva, né, o evangelho, uma coisa assim. Ele tem uma frase assim, né? Tem uma outra frase que fala assim que muitas vezes a sua vida é o único É, evangelho que aquela pessoa vai ler. é, Não sei de quem é essa frase, mas a gente evangeliza, a gente pessoas daquilo que a gente vive, daquilo que a gente é, daquilo que a gente fala, né? Então, se a gente viver verdadeiramente a nossa fé, seguindo aquilo que Cristo nos ensina, que a igreja nos ensina, as pessoas elas vão sendo evangelizadas. A gente nem precisa falar o nome de Deus, porque muitas vezes isso afasta as pessoas, né? As pessoas é. assustam, ah, você é de E é igreja, mais isso, ah, as não, pessoas e elas querem viver bloqueiam. o que essas pessoas vivem, né? Porque elas veem que elas têm uma vida frutuosa, né? Elas veem que elas são felizes apesar das adversidades e elas querem viver aquilo, aí elas querem saber o segredo. Qual que é o segredo? O que elas têm que eu não tenho? E aí a pessoa vai procurar saber, sem ficar falando, né? Justamente. Sim, e eu ainda digo muita coisa, por exemplo, eu percebo que cada vez mais que a gente está na internet, a gente vai percebendo que existem mais pessoas católicas que precisam ser evangelizadas do que pessoas que não são católicas. Porque É. muitos católicos, eu fui uma dessas há um tempo atrás, porque já falando um pouco da minha história, eu não tenho uma história tipo igual, bonita de conversão. A minha vida eu sempre fui católica, meus pais foram católicos, católicos de missa no domingo, mas só missa no domingo, eles não eram de pastoral nem nada. Então, assim, eu fui nas missas, aí ia na catequese, fiz toda a catequese, primeira comunhão, beleza. O que me trouxe realmente foi o grupo de jovens, né? O grupo de jovens que eu fiquei lá por 10 anos, que é o grupo chama Cojofra, Comunidade de Jovens Franciscanos, né? Que era a Ah, comunidade que a gente participava. legal. E foi o grupo que me trouxe muito. E também, como eu comecei a namorar muito nova com o Guilherme foi meu primeiro e único namorado. E a gente começou a namorar, era muito jovem. Eu tinha 14 anos, ele tinha 16. Nossa! Então, muito jovem, muito jovem. Aí, assim, eu nem gosto muito de falar muito, porque as pessoas podem levar como exemplo, mas realmente é muito jovem. A gente teve uma formação muito boa pra gente saber conduzir o nosso relacionamento, sabe?
Então, assim, a gente viveu muito a fé junto nos grupos de jovens, no grupo de jovens. A gente ia junto, participava da missa junto, participava de encontro junto, retiro junto, grupos de oração, tudo junto. E o Guilherme começou a pregar com 15 anos de idade, a dar palestra e tudo. Então, assim, a minha história ela é um pouco mais assim da igreja, mas mesmo assim, eu era muito morna antes disso tudo, né? Eu não estudava a fé, eu não ia atrás, eu conhecia muito pouco, extremamente rasa, Isso somente de porque você era missa. ativa, né? Isso porque Sim, você era ativa, né? os primeiros anos, sim, os primeiros, confesso que eu era muito morna, né? Foi quando eu entrei para coordenação, quando eu me aprofundei mais. Aí o apostolado Santa Carona começou em 2014. A gente estava namorando, a gente casou em 2015, né? Então foi um ano antes da gente se casar. Então, isso foi o que nos forçou a estudar mais, porque você sente aquela vontade de evangelizar, de falar de Deus, mas você não tem tudo aquilo que precisa. E é no caminhar que você vai aprendendo muito, né? O que eu devo muito ao que eu sei hoje, ao que o Guilherme sabe hoje, ao próprio Santa Carona. Porque pra gente poder evangelizar, a gente precisa É. saber. A gente E a precisa gente ter esse aprende, né? contato. Sim, a gente aprende. Então, por isso que eu falo que assim, muitas vezes a gente tem que levar uma sacudida, porque a gente acha que a gente é católico, porque vai na missa e ponto e acabou. E não é assim, né? A gente precisa ter realmente esse encontro com Cristo, É né? isso que acontece às vezes muito, né? Às vezes pode ter aquela pessoa que ela sempre serviu na igreja, né? Um ministro da Eucaristia, às vezes, ou um ministro da palavra, sei lá, um diácono. Sempre vai, participa de grupo, participa de tudo que tem, todos os ministérios, né? Mas às vezes é morno, ou às vezes tem uma vida que não demonstra Cristo. Porque muitas das vezes, né, o que afasta as pessoas de Cristo é o mau exemplo ou a falta do exemplo, né? É uma pessoa que além de envergonhar o nome de Cristo, às vezes ela também não demonstra na sua vida, né? Isso é muito Nossa, triste, isso né? tem demais. Eu não sei se você teve uma experiência de grupo de jovens, mas grupo de jovens é muito comum as pessoas irem lá, pregar, fazer um momento de oração. Aí passa 2 semanas, tá enchendo a cara e caindo bêbado numa festa, ou tá traindo a namorada, ou de repente a namorada aparece grávida, né? Fala, porque todo mundo peca. Isso todo mundo peca, né? Isso é óbvio. Mas quando você se coloca à frente, fala de Cristo, você é exemplo. E querendo ou não, você acaba desviando essas pessoas. Quantos jovens eu ouvi falando assim, nossa, o que vocês estão falando aí não adianta nada, porque vocês não vivem. Vocês falam, Nossa. mas não vivem. Por que que eu vou viver? E a gente fica insistindo, olha, é o seguinte, as pessoas pecam, infelizmente, elas dão o exemplo. A gente precisa, isso é necessário. Mas muitas não vão fazer isso. Então a gente tem que se agarrar a Cristo, que é o verdadeiro objetivo de estar ali, é Cristo. Se aquela pessoa vai pecar, vai sair da igreja, tantas pessoas que foram em grupo de jovens comigo hoje são protestantes ou do candomblé, porque se perderam pelo caminho. E muitas vezes um exemplo talvez poderia ter fortificado. A gente nunca pode se escorar em um exemplo, né? Mas o exemplo, ele te estimula, ele te É, inspira, né, a buscar sim. a santidade, né? Sim, assim, para a conversão das pessoas, o bom exemplo é um fator assim muito determinante. Porque às vezes, Sim. por exemplo, quando a pessoa está investigando a fé, quando ela vai para um intelectual, né, ela quer ver alguém que vive aquilo. Ela tem que ver, para ver se funciona. Pelo menos comigo foi assim, né? Eu queria ver os frutos. Justamente. E aí você olha para os frutos da igreja, você olha os santos, e você fala, não tem nenhum lugar que tem pessoas desse jeito, desse nível, né? Que imitaram tanto a Cristo como elas. Mas se não tivesse, você fala, isso daí é uma mentira. É uma mentira isso daí. Porque não muda a Sim. vida das pessoas. Graças a Deus que a gente, pelo Justamente. menos, Como que você. tem os santos, Isso, né? como que você. Graças a Deus. E olha que tem
tantos santos que caíram assim em pecados horríveis. Eu lembro de São Camilo de Leles, ele é dos camilianos. Gente, eu vi a história dele, eu fiquei chocada. Ele acabou com todo o dinheiro da família, ele entrou pra prostituição, ele bebia, era viciado em jogo. Era assim, terrível. Nossa, Só que Cristo trouxe ele, curou ele se fez padre, fundou uma ordem, porque Cristo, ele realmente se transforma a vida das pessoas, né? Ele, tipo, zera a vida, a nossa vida e começa de novo, praticamente, né? A gente só precisa realmente se abrir. A gente realmente precisa confiar, né, em Cristo. E sempre confiar em Cristo. A gente precisa, como você disse, de exemplos. Então, que a gente busque sempre os santos, né? Que por mais que eles tenham buscado uma vida de santidade, eles também erraram. E nós e erramos. A gente precisa só Santo buscar esse Agostinho caminho. também, né? Impressionante, né? Sim, Santo não, Agostinho teve uma são vida vários. totalmente depravada, gente, assim, e se tornou um dos maiores santos Aham. da igreja, assim, impactou o Ocidente, né? Praticamente o pensamento dele moldou todo o Ocidente. Sim, E graças às orações de uma mãe que perseverou 30 anos ali orando pela vida dele, né? Então, às com vezes certeza também são. é isso. A gente tem que rezar por essas pessoas, porque a gente não é melhor do que eles. Amanhã pode ser a gente caindo. Justamente, justamente. E são poucos os santos que foram como Santa Maria Gorete, né? Que ela praticamente não pecou, né? Porque É? ela faleceu, ela tinha 12 anos de idade. Ela era muito novinha. Ah, Então tem vários santos, vários, só que são minoria. A maioria dos santos tiveram sim uma vida de pecado, uma vida difícil, né? Mas isso é mais uma prova de que independente da sua situação de vida, independente da sua família, independente de qualquer coisa, a santidade é para todo mundo. E é por isso que a gente ama tanto São José Maria Escrivá. Porque é. ele mostra pra gente que independente de qualquer situação que a gente esteja, a santidade está ali pra gente. A gente só precisa lutar por ela. A gente só precisa realmente buscar ela com amor, com um verdadeiro desejo. E acho que foi isso um pontapé ainda mais forte para a nossa vida na fé, porque quando a gente começou o Santa Carona, deu um ano mais ou menos, a gente procurou um diretor espiritual para o Santa Carona. Foi quando o Padre François acolheu a gente. E ele foi o nosso diretor espiritual por uns 4 anos, mais ou menos, três, Ai, que quatro anos. privilégio. Nossa, É uma uma benção. honra. Ele é uma bênção. Não, Nossa. ele é maravilhoso. E aí a gente agora tá com outro, porque ele foi para Brasília, e agora a gente tá com o Padre Fagner, que também é da obra, o Padre François é da obra, né, do Opus Dei, e o Padre Fagner também. Então a gente acaba que segue essa linha de São José Maria Escrivá, porque e é justamente o que a gente gosta muito de falar no Santa Carona, apostolado da amizade, né? Você ser santo na vida ordinária, como buscar as virtudes, né? Virtudes humanas, virtudes espirituais, porque a gente precisa disso. A gente, não tem como a gente entrar para o mosteiro, né? A gente não vai entrar no É. mosteiro. A gente tem a nossa vida normal e a maioria das pessoas trabalham, sofrem, fazem esporte, qualquer coisa. Precisa buscar santidade nesses ambientes, né? Uma vez vocês fizeram um documentário, uma vez, foi ano passado, do Carlos Acuti, né? Não foi um documentário, foi um vídeo, na verdade, mas foi assim, Uhum. bonito, né? Foi logo quando ele foi beatificado, canonizado. E, e aí, antes disso, né, eu sempre tinha uma desculpa. Ah, santidade não é para jovem. A nossa geração, meu Deus, é muito difícil. Não, não existe. Aí vocês fizeram aquele vídeo, eu falei, não, veio assim, como um tapa na cara, né? Porque ele é da nossa geração, né? A geração da internet ainda, e virou um santo, né? Ou seja, não tem desculpa, né? É para todo mundo mesmo. E às vezes a Sim, gente fica dando e desculpas. não, a gente busca desculpa de qualquer forma. E realmente ele foi beatificado, né, naquele dia. E foi muito emocionante. Eu lembro que a gente assistiu, né, ao vivo, se eu não me engano, o momento lá que eles abriram, né, esqueci o nome, onde tem o vidro. Aqui eu arrepiei todinha, eu chorei de emoção, porque assim, ele é um ano mais novo que o Guilherme. Então, tipo assim,
é a nossa geração. Ele tá ali no ano que um ano depois que o Guilherme nasceu. E ele conseguiu viver a santidade, ele morreu com 15 anos, mas o pouco que ele viveu, o pouco que ele pôde experimentar aqui da vida, ele soube buscar a santidade. Ele soube viver a santidade. Então aquilo mostra praticamente de forma palpável pra gente que a gente pode ser santo. Porque a maioria dos santos é tudo do século passado, viveram em outras É, realidades, e ele viveu na internet. Ele escreveu um e Deus blog. providenciou, né? Assim, Sim, pra não ter desculpa, a gente não falar assim, ah, não, Deus, isso aí foi só lá no passado, agora agora, justamente dizem que Deus prepara os santos para cada geração, né? Então, ele é o santo da nossa geração, né? Ele mostrando pra gente que apesar de ter essa internet muito sexualizada, que busca mostrar realmente que não é nada modesto, né? Que busca os valores errados e mostra que a gente pode ser santo é, apesar de tudo isso. Apesar de tudo isso, é muito forte, é algo que muitas vezes a gente não consegue resistir, mas tá aí, a gente consegue. A gente precisa ter força. A gente precisa ter o desejo real pela santidade e que isso a gente consegue pedir a Deus. Esse amor e esse desejo pela santidade. Né? Assim como a fé é um dom de Deus, eu acredito que esse é, amor, esse desejo, essa busca pela santidade é um dom também. também. Porque eu acho Sim, que ultrapassa o nosso humano. Né? A isso. gente não consegue sozinho buscar a santidade, por isso que a gente A precisa gente sempre tem, pedir. a gente tem uma certa assídia muitas das vezes, né? De aquela preguiça em buscar os bens espirituais, né? Porque a nossa visão às vezes está muito ofuscada com as coisas da terra, a gente não vê é, grandeza e vantagem, sabe? Nos bens, em buscar as coisas espirituais. Então, né? E dá aquela assídia, né? Ah, mas eu tenho que renunciar a isso e aquilo, como se esses bens, né, que a gente fica priorizando fossem melhores e maiores, né? E não os espirituais, né? Não as coisas de Deus. Então sempre Não, a gente tem que lutar. sempre é uma luta eterna, porque rezar, na maioria das vezes, não nos causa prazer, né? Não nos dá, assim, comer um bolo de chocolate, como assistir um filme muito engraçado, uma série que você ama, não é assim. Então, parte de um esforço nosso, pessoal. Por muita gente que vai ajudar a gente a ter uma vida de oração, por exemplo, faz mesmo o roteirinho para seguir ali criteriosamente, porque não é algo que vai despertar. Pode ser que você esteja inspirado um dia, que queira rezar e louvar o Senhor. Pode acontecer, mas a maioria das vezes não. Tanta gente pergunta, acho que já deve ter perguntado para você, nossa, eu tô sem vontade de rezar, o que que eu faço? Reza sem vontade, reza quando você tem vontade, reza quando você não tem vontade. Para Porque a várias coisas é santidade é o assim, né? esforço. Sim, É. sim. Você às vezes não tá com vontade de trabalhar, mas você tem que ir. Você tem Quantas que coisas ir. você não tem vontade de fazer? Você tá com vontade de limpar a casa, mas você tem que limpar. É assim E é para a vida interessante. espiritual também. E isso é um paralelo interessante, porque pensa, tantas vezes a gente não quer trabalhar, mas a gente precisa se sustentar, então a gente vai e trabalha. A gente precisa fazer exercício físico pela saúde do É, nosso corpo. saúde. Não quer ir, mas a gente vai, né? A gente tá com preguiça de fazer almoço, a gente precisa comer, vai lá e faz. E a nossa vida espiritual? Ela Que também é o precisa, principal. que é o principal, a gente precisa cuidar da nossa alma, a gente da nossa espiritualidade. Então a gente precisa ir lá e fazer. Senão a nossa alma morre de fome, né? E a gente se Sim. perde nesse caminho. Ô, Laísa, e o que que você diria para uma pessoa que estivesse, ou que está, né? Na verdade, numa situação como você esteve, de mornidão, mesmo vivendo na igreja ativamente, o que que você falaria? Olha, primeira coisa, isso é comum. Como tudo na vida, a gente passa por fases de mornidão, né? E a primeira coisa, se cerque de pessoas que não são mornas, pessoas que você se inspira, pessoas de Deus, pessoas que podem te levantar durante esse período. Né? E uma pessoa que fez isso comigo foi o Guilherme, né? A gente namorava, então foi bem mais fácil. E ele nunca me deixou parada.
né? Por mais que eu não quisesse mais, por mais que eu estivesse desanimada, ele nunca me deixou estagnar, né? E assim até hoje. E hoje a gente é assim um com o outro, né? Eu puxo ele, ele me puxa, eu puxo ele, ele me puxa. Então se cerque de pessoas que te ajudem. E outra coisa, busque mais. A gente tem essa tendência de estagnar naquilo que a gente já conhece, naquilo que a gente já tem experiência. Mas busque todo dia, nem que seja pouco, para você conhecer mais sobre a sua fé. Essa semana no canal vai até sair um vídeo que o Guilherme vai ajudar as pessoas, ó, já tô dando spoiler, que ele vai ajudar as pessoas a ter um estudo ordenado, né? Como você estuda aquilo que você realmente precisa para você ter uma boa fé, para você realmente alimentar a sua fé, né? Então, não estagne. Do mesmo jeito que o profissional ele precisa estar sempre estudando, ele precisa estar sempre procurando melhores vagas de emprego, da mesma forma que você precisa aprimorar os cuidados com o seu corpo, os cuidados com a sua família, a gente precisa fazer da mesma forma com a nossa alma. Então, não se deixe estagnar, não se deixe desanimar. E for difícil mesmo, muitas vezes a gente não vai querer, a gente vai querer fugir, mas é isso aí, é normal, acontece com todo mundo, só não desista, insista. O padre Leonel Franca, no livro A Psicologia da Fé, ele fala isso. Ele fala que as pessoas elas dedicam e desprendem tantos esforços para ter uma carreira profissional bem-sucedida, para ter um status, para ter uma formação, né? Às vezes se tornar um doutor, tal. Elas se esforçam, né? Elas gastam todas as suas energias para todas essas coisas, mas em se tratando da vida espiritual, dos bens espirituais, elas não empreendem nenhum esforço, às vezes, durante toda a sua vida, elas ignoram essa parte totalmente, como se isso não existisse, né? E o que que é, gente? Como não é triste, né? Você passar essa vida aqui, desprezando e ignorando o que mais importa e gastando todas as suas energias para aquilo que vai passar, né? Sim, é triste porque a pessoa, quando ela se dá conta, já é tarde demais, né? Porque é importante realmente você buscar isso, mas não é o mais importante, né? Da mesma forma que você precisa cuidar, porque as pessoas geralmente que fazem isso, elas não abandonam só a fé, mas muitas vezes elas abandonam o tempo com a família dela, elas abandonam É. os pais Sacrificam, né? idosos, Elas fazem né? sacrifícios. Sim, elas fazem esse sacrifício e elas percebem lá na frente, porque o filho cresceu, né? Ele não acompanhou aquela fase do filho, o pai faleceu e ele não esteve com os pais nos últimos Às minutos. vezes o Quando casamento. você se Isso, o casamento vai por água abaixo. E da mesma forma, a sua vida espiritual, você não cresceu na sua vida espiritual, você teve sempre uma fé infantil. E se teve uma fé infantil, né? Então, a gente muitas vezes acha que a gente tem que dar só uns minutinhos, né, para nossa vida de oração, para o nosso estudo da fé, mas a gente tem que entender que é algo progressivo também. Da mesma forma que a gente progride nas outras áreas, a gente precisa progredir também na vida espiritual. Começa lendo começa rezando uma dezena, mas daqui a um tempo você já vai estar rezando o terço. Você começa lendo um capítulo da Bíblia, mas daqui a um dia você já vai estar lendo mais do que um capítulo. Você está tendo uma leitura, uma página por dia para você criar o hábito, mas daqui a um tempo você já vai estar lendo um capítulo do livro por dia. Então você precisa progredir, não só É. na parte, falando da questão espiritual, mas não só na parte de oracional, mas também na parte de conhecer a fé, o conhecimento da fé. Então tem duas partes, estudar a fé e rezar. É diferente, a gente precisa saber distribuir esse tempo, né? Tanto para rezar quanto para estudar a nossa fé. Sim. E a gente precisa progredir, a gente precisa sair do nosso lugar. Senão a gente vai ser para sempre um É. católico As, infantil. é. Não, e às vezes a gente, em várias fases, né? Muitas vezes a gente passa por isso. Por exemplo, ultimamente eu estava rezando e às vezes eu lia a liturgia, o evangelho do dia. Aí domingo eu tive que preparar um comentar o evangelho, né, de domingo. E aí eu fui pegar a Catena Áurea. Nossa, aí você pega a Catena Áurea,
é outra coisa, né? Quando você medita ali, você rumina, né? Você extrai todo o significado, a profundidade daquelas palavras e tal. Mas traz assim um renovo, um alimento, um novo olhar. E às vezes a gente fica só ali naquilo, né? Não, eu rezei terço e li evangelho só. Mas você pode ir além, né? Você pode se aprofundar, sempre você pode ir cavando mais, né? E traz Sim, assim, fruto. Então, isso daí é em todas as nossas fases da vida, né? Às vezes a gente já reza e às vezes a gente não lê a Bíblia. Ou lê bem pouco e reza pouco. Mas você sempre você pode progredir, você pode melhorar, né? sim, Isso sempre, sempre. Não pode é parar, né? Ou voltar, mas sim progredir sempre. E é muito bom a gente ter essa percepção de qual fase que você tá. Porque também muitas vezes você empolga, você tá no início, você quer ler um monte de coisa, mas você não tá preparado para aquilo. Por exemplo, é. eu sempre quis ler O Castelo Interior de Santa Teresa. E eu comecei a ler esse livro. Não sei se você já leu. Mas eu não, até hoje eu não estou preparada para ler esse livro, porque eu não soube entender o que Santa Teresa e aquilo para mim foi chato, então eu parei, voltei e falei, não, eu preciso criar o hábito de ler livros mais tranquilos, porque é profundíssimo Santa Teresa, você tem que entender o contexto em que ela vivia, entender toda a história, para aí você partir. Então não é tudo que está disponível que a gente tem que ler, a gente tem que saber onde a gente está e começar da base, construindo uma boa base para você ir evoluindo com o tempo na sua vida É. espiritual, né? E você sabia que a Santa Edith Stein se converteu do ateísmo, ela era judia, mas depois virou ateia, para o catolicismo lendo Santa Teresa, o livro da vida. E eu, Caramba, eu quando não era sabia. é, e eu, quando eu era protestante, também fui inventar de ler as moradas. Menina do céu, pra quê? Não entendi nada, né? Mas assim, fiquei admirada, porque eu nunca vi aquilo em toda a minha vida. Falei assim, gente, que mulher é essa? Aí eu fui Não, investigando, né? não, porque pensa, ela escreveu aquele livro, ela estava num nível assim de santidade Intimidade. e de intimidade com Deus que não é qualquer um que consegue ler. Tanto eu falei isso Você no pro meu diretor capítulo. espiritual. Você não entende. Eu lembro que eu falei com Tá muito até quase longe, né, sensual assim, da esse nossa. tempo. Ele falou: não, Laísa, não lê esse, lê o livro da vida, começa com o, depois você vai para isso do Castelo Interior. Você... Calma, não vai assim não. Porque eu também tava lendo e tava achando chato porque eu não tava entendendo. Aí depois que eu falei: não, realmente esse livro não é para mim. Muita gente quer ler cartas encíclicas do Papa difíceis, querem ler documentos e documentos e documentos, mas não tem a base. Você pode Hum, ler o que você quiser, não é proibição. Mas você tem que saber onde você está e ter essa base bem fundamentada, senão você não entende, senão você não vai conseguir compreender e vai perder tempo, e vai ficar, ai, aquele livro é ruim, ai, que não sei o quê. Porque no início, quando eu não estava entendendo o livro, eu falei, nossa, amor, aquele livro é muito ruim. Santa Teresa ficou falando toda hora que tadinha de mim, tadinha de mim. Tudo que eu falar aqui tá de acordo com a igreja, se eu não tivesse desconsidera. Tipo, ela demonstra um medo. Aí o Padre François foi me explicar que ela tinha medo da Inquisição. Por isso que ela escrevia daquela forma. Porque se ela escrevesse alguma coisa contra a doutrina da igreja, ela poderia, né, ser queimada na Inquisição, condenada pela Inquisição. Por isso ela escreveu aí que eu fui entender. Então a olha, gente, então a gente o tem que cuidado, né? ter esse cuidado, né? Saber o que que a gente pode, saber o que que a gente não pode. É, exatamente. Não adianta você querer ler Suma se você não sabe nem as virtudes. Vai primeiro tentar adquirir virtudes, né? Sei lá, combater aqueles pecados mais corriqueiros, né? Aquelas inclinações. E do que ficar lendo documento. E aí tem gente que Isso. ainda fica criticando a igreja, o Papa e concílio. Gente do céu, tem tanta coisa melhor para fazer, né? Você tem tanto Não, tem muita coisa. Eu já para se indico reclamar. Francisco Fausto. Eu amo Francisco Fausto. Os livros dele são excelentes. Ele ensina Práticos, né? vocês práticos, coisas que você aplica no seu dia a dia, virtudes, como conquistar as virtudes. Tem um livro dele que é A Conquista das Virtudes, maravilhoso. Tornar a vida amável, maravilhoso. Você aplica no seu dia a dia, é ser cristão no seu dia a dia, o que ele ensina. Então, como depois
vai evoluindo aos poucos. Exatamente. E é isso, né? A gente colocar essas coisas no nosso dia a dia do que ficar querendo reformar a igreja, né? Vendo as crises, os problemas e não sei o quê. Gente, isso que começou a reforma, né? As pessoas não olhar para si, ficar olhando a igreja e achar que vai mudar tudo. Tá tudo errado. Eu que vou fazer aqui a mudança. E tem pessoas que têm Isso, esse nossa, tem espírito, né? como é que fala? Muita cruzadinha de Twitter, né? Aquelas treta no Twitter. Porque Né? as pessoas acham que elas sabem mais do que 2000 anos, né? De doutrina e de magistério e de tradição, e não é assim, né? É. A gente tem uma batalha, de certa forma, com Santa Carona em relação à defesa ao Papa. Porque as pessoas. Porque Vocês tem muita defendem, né? gente. Vocês. Sim, a gente fala sobre o Papa direto, que tem que respeitar o Papa, porque o Papa, Deus colocou ele para guiar a sua igreja, né? Então, se a gente não acreditar que ele é o Papa, a gente está duvidando do Espírito Santo. Se a gente está duvidando do Não, Espírito Santo, por que a gente é católico? Não faz sentido, e entendeu? tem gente que, o pior, tem gente que aceita certas coisas, mas assim, ai, a infabilidade eu não aceito, não. Não, isso daí não. E aí é que entra a heresia, porque heresia significa Escolha. aquilo que escolhe. Isso, é aquele que escolhe o que eu quero. O que eu discordo da igreja, eu não concordo. Então você está sendo um herege, nada mais que um herege, né? Então a gente tem que acolher aquilo que. E muita coisa que a igreja nos deixa aberto a não acreditar, que não é magistério, né? Como, por exemplo, as aparições de Nossa Senhora, né? As aparições privadas de Nossa Senhora. A igreja não nos obriga a acreditar, se a gente quiser, né? Então a É, gente tem que entender essas coisas. A gente tem que exatamente. ter esse conhecimento, né? Ter aquilo que é a fé, aquilo que é dogma, aquilo que é a base da nossa fé, sim, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar. Mas já tem outras coisas que não, né? É, que a gente Então não a é gente precisa obrigado. até, justamente, a gente precisa até estudar para entender isso, para saber o que é base da nossa fé e o que E não é. também, e também tem aquele outro tipo de católico que só vive atrás de aparições, mas nunca leu a Bíblia. Sendo que, assim, gente, tem aparições que a Justamente. igreja nunca nem confirmou, não foi dito nada. É a revelação pública e oficial são a tradição da igreja, né, oral e escrita, e a pessoa não quer estudar o que já foi revelado. Mas o que nem foi confirmado, ela fica esmiuçando e cavando e... Gente, Não, isso tem demais. A gente percebe muitos grupinhos assim de várias vertentes. Tem esses que fica procurando as aparições de Nossa Senhora. Já tem aqueles que fica procurando padre herege, padre da teologia da libertação. Aí tem aquele outro grupinho que quer saber tudo, né, da Suma Teológica, mas não sabe a base, não sabe a é, base, vai é, perguntar coisa básica do catecismo, não sabe. Né? E isso é muito triste, porque assim, a gente sim, está numa época que a gente tem acesso a tudo. O catecismo está inteiro na internet, a Bíblia está inteira na internet, só não estuda, só não lê quem não quer, porque quer procurar aquele assunto mais polêmicozinho, porque é, quer discutir na internet, né? E não busca ser católico, busca ter a eu já vivência conversei com católica. uma pessoa assim, que ela sabe tudo esse negócio de aparição. Aí um dia eu falei, citar a Bíblia, o Evangelho de Paulo. Eu falei assim, mas Paulo não escreveu os evangelhos, ele escreveu cartas, né? Os Uhum. evangelistas que escreveram o evangelho. Então, assim, são coisas assim, básicas mesmo. E a pessoa não sabe. Agora, A essas pessoa não coisas, ela sabe. sabe de tudo. Gente, Não, isso e aí, quando a assim, gente fala, pode falar. é muito assim. Não tem sentido, porque Deus, ele já deixou a revelação pública e é nosso dever conhecer, estudar, né? Agora, as aparições, né, essas ainda novas e tudo mais, nem é obrigado a gente a saber, mas o que já foi revelado, a gente tem que saber.
Justamente o que foi revelado aí tem vários e vários livros de vários santos esmiuçando a Sagrada Escritura, esmiuçando a tradição. Tem coisa demais para você estudar. Você não precisa ficar perdendo tempo, né, com as aparições. É bonita a história das aparições, então pega aquelas que são oficiais. Por exemplo, Isso. vira mó polêmica quando a gente fala que a gente não acredita na de Medjugorje. A gente tem o pé super atrás com Medjugorje, né, por causa de vários pontos. Ah, sim, é. Então, assim, mas é porque a gente não é obrigado, mas as pessoas polemizam, né? Então, assim, a gente precisa saber dessas coisas, saber das aparições, beleza, agora ficar esmiuçando. A gente descobriu esses dias que tem a tal do Jacareí aqui no Brasil. A gente Mas você foi dar sabe o uma que que olhada. é? Ah, Não, pode falar. Você foi ah. lá, você... Só que ela não é oficial. Ela não é oficial. A diocese não permitiu. Ela tem várias coisas super esquisitas. Por que eu vou perder tempo com isso, É. Thaisa? Pra Então, quê? e Eu vou tem, e o estudar pior a é que fé. eles querem saber essas coisas, mas para usar contra a igreja, você sabia? Você já reparou? É para falar assim, ah, olha, tal coisa tá falando que vai acontecer uma crise, e esse talvez vai ser o último papa, e vai, olha, vai acontecer uma bomba, o clero, não sei o quê. É só para ir contra a igreja, assim, às vezes. Eles usam isso para querer dizer que, ó, tá aparecendo aí para avisar a gente, para alertar. Não, e isso é tão perigoso, você me lembrou de uma outra coisa que é muito perigoso. Na internet, todo mundo tem acesso a tudo. E isso, ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Porque tem muita gente na internet que fala asneira demais e deixa as Nossa. pessoas desesperadas várias e várias vezes. A gente já recebeu direct de pessoas no Instagram desesperadas porque elas não sabiam quem ouvir. Porque tem gente que fala que o fim dos tempos está chegando, que a pandemia é um sinal do fim dos tempos, Nossa, pererê, meu pererê, Deus. mas já A tem outras pessoas vacina que é falam que o. não. Isso, a vacina é do anticristo, etc e tal. É, Então, assim, a gente também tem um trabalho muito de trazer um pouco assim, as pessoas para a temperança, para a virtude da temperança, saber respira, calma, Deus vai vir? Vai vir. Mas não é o fulaninho lá que sabe que ele tá vindo. Não é o fulaninho lá que acha que é o fim dos tempos e Deus falou para ele que não, não é. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado na internet com quem a gente escuta, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas se deixam levar por fanatismos e trazem isso para a internet, e pessoas mais sensíveis, mais vulneráveis, que acreditam nas coisas, quase tudo que vê na internet, elas se deixam levar. E isso é mais comum do que a gente imagina. Então, a gente precisa muito tomar cuidado. E é por isso que é importante apostolados como o nosso, de trazer um pouco desse equilíbrio, né? Porque existem sim coisas sobrenaturais na nossa fé, sim. mas calma, não é igual Milagres, né? milagre à torta à direita, Mas é pessoas muito possessas à apurado torta à pela direita, não igreja. é. Sim, sim, mas aí é que tá, a gente tem pessoas que não têm acesso a isso, tem pessoas que acreditam que Nossa Senhora apareceu e pronto, ela nem sabe que tem que passar por um processo, ela nem É, sabe que o bispo tem que autorizar. Então acaba que essa ignorância acaba levando as pessoas. E esse é um perigo muito grande, exato. né? A Brenda perguntou que leituras vocês recomendam para um protestante conhecer. Muitas, né? É, do padre Júlio de Lombardi. Ele tem vários livros, Lutero, o Diabo e o Protestantismo, sobre a Reforma Protestante também. E acho que talvez a Fé Explicada, né? Sim, nossa, Fê. Você é mais experiente nesse assunto porque você veio desse ambiente protestante. Mas a Fé Todos os caminhos Explicada é levam a Roma. maravilhoso. Isso, eu ia falar dos livros do Scott Hahn, são Todos, sensacionais. Ele é ó, do maravilhoso. Scott Hahn, aquele, o Banquete do Cordeiro, Salve, Todos os caminhos levam a Roma. Eu li vários dele, o Sim. Salve Santa Rainha, para entender o papel da Virgem Maria, né? E tudo mais. Foi Uhum. importante para o meu processo, né? Eu também li dele sobre a confissão, que ele vai pegando lá desde o Antigo Testamento, desde Adão e Eva já tinha a confissão, né? E sempre foi, né, algo que Deus pediu, né, do seu povo.
É legal Sim, porque o sim. Scott Hahn, como ele era um pastor, ele vai explicando naquela ótica, né, naquela mente que ele Do que tinha, ele né? viveu, né? Ele viveu. E aí você entende bem mais, né? Você vai entendendo e você vai fazendo a ligação. Então ajuda bastante. Eu acho que começando por ele, aí depois você pode ir também vendo alguns do Padre Júlio de Lombardi e depois a fé explicada para, né? Eu acho que Sim. seriam esses. Sim, a fé explicada eu acho que é lá no caminho um pouco mais à frente, né? Porque ele já explica bastante coisa, mas ele é denso. A leitura é fácil, né? Mas ele é um pouquinho mais denso. Então, esses outros livros, eu acho que eles servem para dar uma explicada, assim, de vários pontos, assim, polêmicos, né? Relacionados É, ao catolicismo, ao protestantismo e tudo, né? sim. Bom, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Prefiro a simplicidade, catecismo e Bíblia. É, isso mesmo, Júnior. Ele falou assim: prefiro a simplicidade, catecismo e Bíblia. É o Sim, básico, gente. Esse povo, é o maioria, nunca básico. leu nenhum dos dois. Esse é o básico do básico do básico. Começa por eles, aí depois Se parte você para o quiser outro. estudar as aparições, né? Mas estudo básico. Não, e lembrando que, assim, é bom você sempre ter uma leitura espiritual, né? Além da leitura da Bíblia, né? E do Sim. estudo do catecismo, ter sempre uma leitura espiritual, seja a vida de um santo, seja uma meditação de algum padre, um livro que te ajuda a crescer na fé. Então, é isso e sempre uma leitura espiritual. Porque a leitura espiritual ela sempre vai te ajudar a estar em união, né, com Cristo, aquele momento de contemplação, de oração, né? E é Já está bem maravilhoso. esmiuçado, né? O livro espiritual. Ele já está bem mastigado, Sim, né? Igual o sim. Imitação de Cristo, ele tá a Bíblia assim, mastigada praticamente, né? Nossa, e o Padre François, inclusive, indica ele para leitura espiritual. Eu ainda não comecei a ler, porque resolvi passar o de São Francisco na frente. Aí eu tô fazendo minha leitura espiritual com. Filoteia? Não, não, é a história de São Francisco mesmo, as crônicas de São Francisco. Ele traz relatos de pequenas historinhas, né, de São Francisco, porque eu sou devota de São Francisco, eu falei, não vou ler esse livro. E é muito bom. Só que como ele é da Biblioteca Católica, então ele é bem assim, ele é bem antigo, né? Ele é um livro bem tradicional. Ele realmente é uma riqueza da tradição da igreja. E ele é bem, traz assim até a ótica, como que eu vou explicar? Mas, porque ele é um santo seráfico. Então, assim, muitos milagres, muitas coisas assim sobrenaturais que aconteceram com ele. Mas é muito interessante o livro, eu tô gostando bastante. Mas Eu, assim, eu já não indico para quem quer começar. Eu indico o Francisco Fausto como leitura espiritual para mas o começar. Ele é Imitação de Cristo é sensacional. para qualquer um. Sim, a O imitação de Cristo é para Imitação, qualquer um. Não, o aquele livro Prática é de Amor a Jesus sensacional. Cristo também. Sim. A Beatriz está perguntando quais dicas vocês dão para aumentar a fé. Sou um pouco nova nessa caminhada. Pode falar, Laísa, depois eu. Repete para mim, por favor. Quais Dicas para dicas começar vocês dão para para melhorar na fé? aumentar aumentar a fé? Sou um pouco nova nessa caminhada. Certo. Então, assim, primeira coisa para você começar, o estudo ele é muito importante, mas quando você está no início da sua caminhada na fé, é importante que você se apaixone por Cristo. É importante que você tenha essa aproximação afetiva com Ele, né? Então, eu indicaria livros que te ajudem a ver a fé católica de uma ótica mais apaixonante. Né? E um dos livros que me encantou muito com isso foram esses dois, e que eu levo, assim, eu indico eles sempre, que é do Francisco Fausto, que é A Conquista das Virtudes e Tornar a Vida Amável. Né? São livros que vão te introduzir nesse mundo católico e te mostrar o que você ganha com isso. Não assim, no sentido troca-troca, Não mas é assim, o só o tanto. lado negativo, né? Das coisas que você vai ter que deixar de fazer, mas o que você vai Isso, ganhar.
você vai perceber que, na verdade, você não está perdendo nada. Por mais que as pessoas falem que você está perdendo muita coisa, perdendo sua juventude, como eu já ouvi isso. Na verdade, você vai estar ganhando, assim, e o que você vai estar ganhando é incalculável, incalculável. Então, esse livro, ele te mostra como tornar a vida amável a partir de coisas rotineiras que você tem dificuldade de aceitar na sua casa, com seus irmãos, né, com seu esposo, se você for casado, com sua família, enfim. Então começa com esses livros mais tranquilos e que te mostra a fé numa ótica mais ordinária, mais do dia a dia, para depois você ir se aprofundando, aí você ir para o estudo, para conhecer a sua fé através da Bíblia. Mas a Bíblia, não no âmbito de estudo, porque a gente precisa estudar a Bíblia também, mas também no âmbito de espiritual, fazer a Lectio Divina. Tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo ensinando a fazer a Lectio Divina, que é uma oração, uma leitura orante. Isso pode te ajudar também no início, que é importante. Além de você ter esse conhecimento inicial, né, desses livros que eu indiquei, você também ter um pontapé inicial na sua oração. E a Lectio Divina é muito boa para começar, muito boa. Depois coloca na internet. Lectio Divina, Padre Paulo Ricardo. É um vídeo curtinho, ele explica super bem. Então, para você ir conhecendo Cristo também, através da Bíblia. Acho que é por aí. E, sim, tem muitas formas, né? Eu, por exemplo, quando eu estou rezando o terço, o próprio mistério doloroso ali, nossa, eu fico imaginando, eu falo, que amor é esse? Que amor é esse que foi capaz de morrer por mim quando eu ainda era pecadora e um Deus, né? Deus. E assim, aí eu penso assim, se fosse só para me salvar, ele faria isso. Se fosse só para te salvar, tudo bem que salvou, foi para toda a humanidade, mas se tivesse só você, ele faria do mesmo jeito. Aí você medita também no amor de Cristo e isso vai aumentando o seu amor. Você quer corresponder, né? Você quer agradá-lo, servi-lo, amá-lo mais, né? E o principal segredo, né, é pedindo, né? A gente só consegue tudo que a gente quer pedindo. A fé é um dom de Deus, não é uma coisa que vem da gente. E a gente tem que Sim. pedir mesmo, porque a gente. E até o final da vida a gente tem que pedir essa graça da perseverança e da fé, as virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Porque a gente pode perder isso. É um dom de Deus. Tantas pessoas elas Sim, a tinham gente fé precisa e depois manter, elas. cultivar, né? Tantas pessoas elas tinham fé, às vezes elas passaram uma secura, uma frieza, né, espiritual e elas perderam a fé, viram às vezes ateias. Então é uma coisa que a gente tem que pedir todo Justamente. dia. Sim, esse pedido é justamente isso que você falou mesmo. A gente tem que pedir para manter a nossa fé, porque a fé é um dom de Deus, né? Não é algo que é por nossas forças. Por isso que tem muitas pessoas que não têm fé, porque elas Porque não não receberam pede. esse dom de Deus. E não Porque não pede. pede, não tem nenhum ímpeto, né? O interesse em pedir para Deus, né? Então, isso aí é muito importante. Ter esse pedido, ter essa verdadeira consciência de que a nossa vida na fé, nosso caminho de santidade não parte somente de nós. É um trabalho conjunto nosso com Deus. Claro, a gente tem que fazer a nossa parte, sim, mas sempre percebendo que nós sozinhos não somos nada, não somos nada, a gente não consegue, Não. né, manter a nossa vida sem o apoio de Cristo, né, sem Nossa Senhora nos guardando. Sim. Tanto que o Santo Tomás e os santos sempre falavam que o único pedido que nunca é rejeitado é esse, né? A fé, a perseverança final, para você amar e servir e perseverar até o final, porque você pode cair e às vezes não voltar mais. Então, por isso, todo dia a gente tem que pedir. A conversão ela é diária, isso é um jargão, né? Mas é uma verdade muito forte. A nossa conversão ela é diária, por isso que a gente precisa sim ter um cronograma de oração. O pessoal que é da obra, ele geralmente tem um plano de vida, né? Que você É, traça ali os seus para você não se objetivos, né? acomodar, porque também às vezes você fala assim, eu já rezo, eu já leio a Bíblia, né, e tal, aí você fica ali acomodado, né, digamos ali na primeira morada, né, vamos supor. Você não quer evoluir, né? Já tá bom aqui, né? A gente também tem essa tentação. A gente também tem se acomodar. Não, a gente tem essa tendência de se acomodar. Tá bom aqui, vou ficar aqui. E a gente não pode se acomodar, porque a gente se acomodar, a gente não tá nem parada, a gente tá voltando, né?
Então a gente não pode se deixar acomodar. A gente tem que saber que Como, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. como diz a Sâmia, Deus não nos chamou para coisas fáceis, mas para coisas grandes, né? E a santidade é uma coisa grande, é uma obra para a vida toda, né? Não, é a sua obra maior de vida, é a É, santidade. Né? Porque a gente vai cair. A gente sempre vai cair. A gente tem que ter na nossa cabeça que a nossa queda ela é iminente. A qualquer momento a gente vai cair em pecado. a Bíblia O que fala que a gente cai umas 7 vezes, né? Por Sim, dia. e aí, pois é, a gente cai sempre. A gente não pode ficar lá no chão. A gente tem que levantar, sacudir a poeira e seguir o bonde. Porque eu percebo que muita gente desanima nesse caminho de santidade pela questão da vida do pecado, né? Porque, mas eu vou pecar, mas não sei o quê. Faz parte. E assim, a gente cresce tanto. E eu acho tão interessante, porque assim, a gente precisa, além disso tudo, né, que a gente conversou, a gente precisa ter uma vida de penitência também, né? Porque a partir do momento que a gente começa a se educar, porque a penitência é você tirar aquilo que você gosta, de certa forma. É você se obrigar a fazer aquilo que você não gosta. E quando você começa a domar o seu corpo, Sua né, o seu vontade. humano, a sua vontade, você começa a endireitar o seu coração para o caminho certo. Porque uma coisa que é fato, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque a gente se acomoda, porque a gente deixa de fazer as coisas mais essenciais por coisas periféricas que nos dão prazer. Então, essa penitência, ela também é importante no nosso caminho de santidade. A gente se educa, educando a nossa vontade. Gente, vocês não fazem ideia o quanto é incrível você dominar a sua vontade. Eu ainda tô nesse caminho, É. obviamente, todo mundo, O né? que que é educar sua vontade? Dá um exemplo. Você não quer levantar aquele horário, mas você fala, não, eu não vou deixar, eu não vou ceder essa minha preguiça, essa vontade do meu corpo. Eu vou dominar. E você levanta. Você quer Sim. comer um monte, né? Você quer comer à vontade e tal, mas você fala, não, eu tô satisfeita, eu vou comer só isso daqui. Você não cede. Aí Não, você não é e escravo das isso. suas vontades. Não, e isso parece pouco quando a gente fala. Parece uma coisa assim, Mas não é, né? insignificante. Mas quando você vai viver isso, eu, por exemplo, eu amo comer, gente. Vocês não fazem ideia. Se tem uma comida disponível, quero comer, eu vou comer. Por mais que eu esteja cheia. Então eu comecei a praticar isso aos poucos, porque também tudo é aos poucos, gente, nada de uma vez. A gente se liberta de si mesmo. É incrível, não É. sei como explicar. Mas a gente percebe que a gente acaba se dominando para as coisas Sim. mais assim, E não as terrenas coisas que te dominam, possíveis. né? Não seus desejos. Isso. A gente parece um animal, tipo, igual um cachorro, vê uma comida e vai lá e come. A gente Não, e precisa, se a nós gente somos não seres faz humanos. isso, se a gente não faz isso, a gente é igual aos animais. Não tem nenhuma diferença. Isso é governado pelos seus instintos. Justamente. Não, Mas e, isso e a gente, daí quando a gente é dominado pelos nossos instintos, a gente pode falar. pode... Não, pode falar. Pode falar. Porque quando a gente é dominado por isso, a gente percebe que a gente realmente age como um animal e não como semelhança de Deus. E a gente precisa ter esse autodomínio para a gente se manter no caminho da santidade. A gente precisa ter essa firmeza com nós mesmos e é difícil. Porque não tem coisa mais fácil do que um vício da gente adquirir. A gente adquire vício de coisas mais básicas do mundo. Seja de comprar, seja de comer, seja de uso de droga, qualquer coisa. Nós somos muito sensíveis a isso. Então, quando a gente começa a praticar essas penitências, esses jejuns, a gente começa a se domar. E aí a gente fica um pouco mais fácil esse caminho rumo à santidade. Então é importante colocar isso também na nossa. Nem que seja um dia por semana, você começa com uma refeição, ou você coloca alguma coisa algum dia da semana, e assim você vai aumentando. E assim você vai se educando. Sim. E no dia a dia aparece, né? Muitas oportunidades para a gente fazer essas pequenas mortificações. O tempo E todo. O tempo todo. o que a gente foi chamado é algo muito grandioso, né? Aí a gente tem que se lembrar disso, porque o que
Cristo nos espera é a nossa semelhança a Ele, né? É uma vocação, é um chamado muito grande. Sim, é esse chamado que nós todos somos chamados, né? As pessoas precisam perceber que por internet a área é igual de todo mundo. A nossa luta diária é igual de todo mundo, a nossa queda é igual de todo mundo. Então, assim, pode ser que a maioria das pessoas tenha uma vida de oração melhor que a minha, isso é super normal. Então, a gente não pode se deixar levar e nem se comparar com a vida do outro, né? A gente não pode comparar com o caminho de santidade do outro, porque esse caminho ele é nosso. Esse caminho a gente que precisa percorrer. A gente precisa buscar ajuda, sim, a gente precisa buscar apoio, sim, inspirações, sim, mas o nosso caminho de santidade quem percorre somos nós, com o auxílio divino, né? Porque a comparação, ela nos faz mal, né? Nos faz sentir inferiores e a autoestima baixa, a gente se desanima com tudo. E desânimo é algo que acaba com os nossos planos, né? Sim. E a santidade, ela é igual você falou, né? Individual, né? É único, né? Cada um vai ter sua forma de trilhar, né? A gente pode se inspirar na vida de alguns santos, mas não, elas são irrepetíveis, né? Nossas vidas são irrepetíveis, nós somos seres únicos e cada um tem uma história, uma forma, né, de Cada um tem alcançar. uma forma de viver, de agir. E outra coisa também muito importante que a gente precisa é sempre evangelizar as pessoas próximas a nós. Como a gente falou lá no início da live, né? Vivendo a fé, mas tendo consciência de que da mesma forma que nós somos livres para trilhar o nosso caminho, essas pessoas também. A gente nunca boa a viver aquilo que a gente quer viver, aquilo que a gente está vivendo. A gente está na nossa trajetória, a gente está vivendo a nossa história. Aquela pessoa também ela é livre. Porque eu percebo isso porque muitas vezes a gente recebe mensagem de pessoas desesperadas porque o irmão tá pecando, porque o irmão tá indo num culto, porque o irmão tá mexendo com o espiritismo, e ele fala, e o irmão dele não larga, e não sei o que, e tá saindo da igreja. E eu falo, olha, a pessoa ela é livre. Você precisa, assim, como missionário, né, como pessoa próxima a ela, auxiliar. Mas você não pode obrigar o outro a seguir aquilo que você acredita, a seguir Cristo como você segue, porque a vida é de cada um. Mas a nossa oração por essa pessoa, o nosso exemplo, o nosso apoio, o nosso diálogo, o ombro amigo, a gente, porque é nesses momentos que a gente evangeliza essas pessoas, né? É, Então isso também é a muito nossa parte tem que importante. fazer, né? A gente tem que fazer, Sim, rezar e dar testemunho. justamente, que é o que a gente falou lá no início da live. É. Bom, eu acho que ninguém mandou mais nenhuma pergunta. O Júnior só falou: o pessoal do Santa Zoeira sempre fala, o importante é constância. Uma hora os assuntos mais complexos chegará. É, com certeza. E a constância é você se manter firme naquele caminho e não desistir. Porque a Mesmo sem constância vontade. perfeita, mesmo sem vontade, a constância perfeita ela é muito difícil de alcançar. Mas só de você não desistir naquele dia e você combinou aquele horário de oração, não conseguir, faz mais tarde, mas faz. Tem essa constância. Exato. Bom, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Ninguém mais fez nenhuma pergunta, só comentários. Maravilha. Laísa, muito obrigada pela sua participação, foi uma honra, foi muito bom, muito legal conhecer a sua história, a sua experiência. Muito obrigada por dividir aqui. E se alguém quiser saber alguma coisa, perguntar depois se ficou alguma coisa no ar, pode falar direto com o Santa Carona ou comigo. No direct é só chamar. A gente está aqui para ajudar e responder. E que essa live inspire outras pessoas, né? Que seja útil na vida de outras pessoas, para a glória de Deus. E boa E noite. eu queria agradecer, para mim é uma honra estar aqui, eu fico muito feliz em poder partilhar.
E eu acho que esses momentos são importantes para a gente realmente compartilhar a nossa história de vida. Olha, para você ver, a gente não se conhecia, né? E essa live a gente se conheceu e ainda compartilhou um pouquinho da nossa história com essas pessoas. E as histórias, né, elas são muitas das vezes o combustível que pelo menos impulsiona algumas outras pessoas a buscar também, né? Então, para mim, sempre é maravilhoso poder partilhar aqui, conversar. Eu quero agradecer do fundo do coração. Sempre que precisar, sempre que você quiser convidar, fique à vontade, viu, Thaís? É, a Estamos gente aí para pode fazer isso. outros temas também, né? Com certeza, pode sim. E fiquem à vontade, mandar direct. Sempre que possível, a gente responde todo mundo, tá? E é isso. Que Deus abençoe todo mundo. Que Deus abençoe o seu apostolado, Thaís, e que você siga firme nessa evangelização, porque mais a cada dia que passa é necessário que nós realmente nos coloquemos à disposição de E principalmente os evangelização, jovens. principalmente o jovem. Então, assim, se você que está aí assistindo e tem esse desejo, não, não deixe esse desejo se apagar. Vai, segue, porque é importante. A gente precisa evangelizar. Por mais que a gente ache que tá cheio de gente na internet, o nosso jeito de evangelizar é diferente, né? E muitas pessoas precisam É. ouvir o nosso jeito. Amém? Muito obrigada mais uma vez, Thaisa. Foi um prazer, viu? Prazer foi meu. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.